And now we are live. Ok. Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão escutando a gente legal? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao Festival Eu Amo Ler, da AllBook. Hoje a gente tem aqui a Joel para conversar com a gente, tá? Vamos esperar só a galera entrar para as coisas. Ok, vamos começar então. Ok. Então, gente, eu tô aqui junto com a Carol hoje, porque a Carol vai ser a nossa tradutora. Ela vai fazer as perguntas para a Joel e vai falar e vai também traduzir para vocês. E eu vou estar aqui monitorando e conversando com vocês sobre as coisas, tá bom? Hi, Joel. We talked before. My name is Carol. I'm here to translate our questions and your answers. Okay? Okay. Hi. First of all, thank you again for doing this meeting with us today. And could you introduce yourself quickly for us? Yeah, I'm Julianne. I have written, gosh, I just finished my 24th book. I am a mom to 3 boys. I live in Ankeny, Iowa, here in the United States, and I'm thrilled to be here. Wow, thank you so much. Então, pessoal, essa é a Joel. Ela acabou de escrever o seu 24º livro, se ela lembrou corretamente. Ela é mãe de 3 meninos, mora em Iowa, nos Estados Unidos, e está muito feliz de estar participando aqui com a gente hoje. E para quem não sabe, a AllBook ainda tem mais novidades e hoje a gente vai revelar para vocês que a gente tem mais livros dessa autora maravilhosa aqui com a gente, entendeu? A gente já lançou Perfeito para o Papel, mas nós vamos lançar mais 3 livros que já estão confirmados. E tá aí na tela para você. Perfectly Adequate, Only Trick e One. Além desses 3 livros e de Perfeito para o Papel, a gente também tem Paixões Literárias, que a Joel participa, tá? Todos os livros estão disponíveis. Todos esses 2 livros estão disponíveis na Amazon para você adquirir. Tá no Kindle Unlimited, tá na Amazon já liberado. E nós temos os 2 livros físicos também. Olha como é que eles são lindos. Perfeito para o Papel e Paixões Literárias. A gente separou algumas perguntinhas lá do Instagram da AllBook. Se você não segue aí no Instagram da AllBook, segue lá, a AllBook Editora, porque lá sempre tem umas caixinhas de perguntas para vocês interagirem diretamente com a autora antes, né? Então, a gente separou algumas perguntas para perguntar para a autora aqui, tá bom? A primeira pergunta é: Imperfeito para o Papel e Perfectly Adequate, né? Temos animais de estimação nada tradicionais. E a Ellen tem ratos e a Dorothy tem emus. Você tem algum animal de estimação diferente também? Ou é uma coisa exclusiva dos seus personagens? In Look the Part and Perfectly Adequate, the main female characters had some oddly pets, right? Like rats and emus. Yeah. What about you? Do you have some oddly pets too, or this is something exclusive from your characters? No, I don't. I have a dog right now, but I've had things like hamsters growing up. When I lived in the country, we had 3 sheep that were our neighbors, and we would bottle feed the sheep. So I have like some farm experience, but I've never owned rats or emus or anything exciting like that. Ok. A Joel falou pra gente que agora ela tem um cachorro, mas enquanto ela crescia, ela já teve hamster, e durante um tempo que ela morou mais no interior, ela teve acho que 3 ovelhas. Então ela já tem uma certa experiência com alguns animais de fazenda e tudo mais, mas nada tão diferente quanto ratos ou então emus, como as suas personagens têm. Emus é demais, né, gente? Emus eu achei... Gente, não esqueçam, vocês podem mandar perguntas também para Joel. A gente está aqui acompanhando bonitinho, então podem mandar perguntas durante a gente está falando aqui, tá? Imperfeito para Papel, temos um personagem com síndrome de Asperger. E imperfeitamente adequada, né? Temos novidades, temos novamente esse tema. Você pode falar um pouco sobre o motivo de ter escolhido tratar desse tema? In Look the Part,
we could see a character with Asperger's. Imperfectly adequate, you approach this subject again. Could you tell us a little bit more about your choice to talk about this in your books? Yeah, I have nephews that are on the autism spectrum, and I have a son who is on the autism spectrum, and I have a good friend who has an adult daughter on the autism spectrum. So Dorothy, Imperfectly Adequate, was a little more based on her very just more personality inspired. So I have these diverse personalities in my own life, clearly even just having a child, and they bring such color and beauty to my life that it's hard for me to not somehow write characters like this in my books, because they are an intrinsic part of who I am, and I want other people to see them as I see them. Wow, that's amazing. Thank you. Joel falou pra gente que ela tem sobrinhos dentro do espectro autista, um dos filhos dela também, e a filha de uma amiga dela, uma filha já adulta, também está dentro do espectro. Então, ela fala que isso é uma parte intrínseca, isso é uma parte vital da vida dela, né? De quem ela é, de como ela é formada. Então, é impossível para ela não escrever sobre isso, não abordar esse tipo de tema. Que são pessoas, são crianças que trazem tanta alegria, tanta cor e jovialidade para a vida, que fica difícil você não falar sobre isso. É incrível, gente, realmente, né? De todos os seus personagens, qual o seu favorito? Temos aqui uma queda enorme pelo Flint. From all of your characters, which one is your favorite? Here we do have a huge crush on Flint. Of all of my characters that I've written, my favorite. Well, my favorite female character, which has not been translated yet in Portuguese, is Jillian Knight, who's also Jessica Day in my Jack and Jill series. Brazil needs my Jack and Jill series, so I'm just throwing that out there so Beatrice hears this, knows this. She's my favorite female character. And the book I'm getting ready to publish here in the United States, it's called For Lucy, and it officially has my favorite male character in it. His name is Emmett, and he's now taken over the #1 spot. So you guys have some characters I love dearly, but my favorites are yet to come. So be prepared. They're coming, I hope. Okay. Ok. Joel falou pra gente que os personagens que ela mais gosta, os favoritos, ainda não estão traduzidos para o português, infelizmente. Peçam muito, gente. Precisamos dessa série dela, então depende de vocês, tá? Exato. Uma das séries é Jack and Jill, que ela falou, que é uma das personagens, que é a personagem feminina dela, preferida, e o outro é de um livro que ela acabou de publicar, que é o personagem masculino dela, o Emmett. E, infelizmente, ainda não temos esses personagens. Então, se vocês querem ver esses personagens aqui com a gente, por favor, comprem, divulguem e falem bastante sobre isso. Exato. Tem na AllBook e na lojinha. Eu esqueci de falar no começo, mas nós temos um cupom Eu Amo Ler, que está com desconto lá. Então, entra na lojinha da AllBook e compra com Eu Amo Ler os seus livros favoritos. Bom, uma pergunta que sempre fazem nas redes sociais da editora: você imagina rostos dos seus personagens? Se sim, o Flint seria quem? That's a frequent question around here. Do you picture a face for your characters, like some actor that could play a part? For a specific character or any of my characters? Right now for Flint, but you could answer for all of them. When I write, I don't picture like specific people, famous people, actors, models, but then everyone asks me after I publish it who I pictured. So
Flint, this will be for me and then my friend Cleta, who's from Brazil. Flint would definitely could be like a Henry Cavill. He could play the part. He could look the part. Completely agree. Mas acho que essas vocês conseguiram entender, né? Ela falou que para o Flint especificamente ela imagina Henry Cavill, que ele poderia facilmente interpretar esse papel. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, manda pra gente aqui que a gente vai fazer agora essas perguntas para ela, tá? Ainda não tem nenhuma. Você quer tentar fazer essa? Tá? A gente vai fazer umas que a gente já tem aqui, que o pessoal mandou, tá? Mas mandem perguntas para a Joel responder. Os leitores que amaram Perfeito para o Papel podem esperar o quê nos próximos lançamentos aqui no Brasil? Our readers here just look for the part. What could we wait for your other books? How long are you going to wait? No. What could we wait about your writing, about the subjects, about your characters? What could you write? Is that what you're saying? Yeah. What could you write about my characters? No. What could we expect from your books, from your characters? Okay. From the characters of Look the Part? Or just any of them? Or any other book. Your recent books, your one of the 3 other books that we're going to release here in Brazil. Perfectly Adequate, Only Trick, and One. All of my characters are different. I don't write cookie cutter characters. I don't write just alpha male characters. I would say almost all of my heroines, the female characters, are a little quirky because I'm really quirky in my own life. So that's a pretty consistent trait with my female characters. But my male characters are kind of all over the place. And always I choose characters who are imperfect. They're going to make lots of mistakes. I like to set up a storyline to give my characters an opportunity for forgiveness. All of my male characters are very sexy, just not always in the alpha male sort of way. Some of them are alpha male. You will like Trick, only Trick coming. He's a very special, very different male character, and he's very sexy. So all of my stories are very different, and all of my characters are unique and interesting. You'll have lots of surprises. You won't know what to expect from one story to another. So don't get complacent. Think that if you've read one of my books, you've read all of my books, because they're all very different. Okay, we do like that. Amamos gente sexy. Não só isso, ela respondeu pra gente que ela não segue uma receita, assim, né? Ela não tem aquele padrão de personagem, tanto feminino quanto masculino. Todos os personagens dela masculinos, ela fala que são sexys, mas não necessariamente naquele molde de macho alfa, super dominador, que toma conta de tudo. Porém, as suas personagens femininas têm alguma relação com ela no jeito não sempre tradicional de ser, entendeu? Mas que, para vocês não ficarem achando que só porque leram um livro dela, já leram todos, porque todos eles são completamente diferentes uns dos outros. E que o Trick, que vai chegar no Only Trick, é um dos personagens assim mais intrigantes, que a gente vai gostar bastante e que é muito especial para ela. Meu Deus, já quero ler. Quero ler. Precisou. Vamos lá, a de Jennifer, ela perguntou: como foi escrever uma história sobre autismo? Joel, we just received a question here. How was to you write about autism, about the whole spectrum? Was easy, complicated? Was it easy or complicated to write it? Tricky, or it was scary. It was scary to write it because
And I think I had something, at least in the English version, at the beginning of Look the Part, that basically, if you know one person on the spectrum, you know one person on the spectrum. So I started out with Look the Part, wrote that first, so it wasn't a main character that I was writing about. Harrison's not, he's a main character, but not the hero or anything. So I kind of dipped my toe into, you know, reading about or writing about it. And because I knew that other people were going to have people in their lives on the spectrum, and you worry about feeling like you're stereotyping somebody on the spectrum, or offending somebody who's on the spectrum, or a family who has somebody who's on the spectrum. And in Perfectly Adequate coming up, I have a comment that's basically saying, we're all on this human spectrum. So we like to label people with Asperger's and autism and all of this, but we are all on the human spectrum. So I wanted to write about this. I will continue to probably have characters on the spectrum, but it is really scary because I worry about what other people will think when all I'm doing is writing about my personal experience. Does that make sense? Yeah. Yeah. Totally. But I guess you could use always your personal experiences. It gives more realism, more truth, more emotion to all of your things, all of your books. I guess that's the point. That's the whole point. Because if you have, when you put everything you love, so for me, having these people in my life on the spectrum that I love, and I put bits and pieces of them into these characters. I mean, no author likes to get bad reviews on their book, but it's extra personal if this is this beloved character like Dorothy in the book that she'll be getting is also part of my good friend, her daughter, and her world a little bit. And I worry that people will say negative things about the character. And I know it's nothing personal to me or the people I've built this world on, but it will feel personal, and it does feel personal. I don't read a lot of my reviews. So that's the scary part. Like, I want to do it, I will do it, but oh, it's scary. It's really scary to put yourself out there that way. For sure, for sure. Pessoal, a Joel falou pra gente que realmente assim, é muito assustador. Não no sentido de ficar aterrorizado, mas é difícil você escrever sobre esse assunto, né, sobre o espectro autista, e você ter o cuidado de repente, não ofender alguém, ou de você não colocar a pessoa, né, o personagem, naquele estereótipo que a gente está cansado de ver na televisão, ou em série, ou em livro. E isso é uma coisa que ela tem todo esse cuidado, especialmente por ela ter pessoas que são próximas a ela, que estão dentro do espectro. E ela diz também que é muito assustador ver, de repente, uma crítica negativa. Ela sabe que não é pessoal, mas são pessoas que ela ama, que inspiram ela a escrever esse tipo de história, esse tipo de personagem. Por isso, inclusive, que ela não lê muitas das críticas que saem sobre os livros dela. Mas ela vai continuar fazendo, ela vai continuar escrevendo, e é isso que traz essa verdade para os livros dela, essa emoção toda que a gente conhece. Todo escritor já tem um pouco de medo de crítica. Imagine botando alguém que você ama dentro da sua escrita. Exatamente. Cara, muito difícil, realmente. Bom, mudando um pouco. A Bia falou, Henry Cavill como Flint. Ela já ama esse cara, agora então... Mais ainda. Quem seria o Eric de The Last Person? Who do you choose to play Eric from The Last Person? Well, Shawn Mendes, because I have that in the book. I don't know if it got translated to Shawn Mendes in your version in the version I wrote, there's this like Shawn Mendes look, yeah, I'm sure he will volunteer to play the part when it's made into a movie, right? Thank you. For sure. Oh God. He's totally cute. Totally cute. Oh my God.
Agreed. Acho que todo mundo entendeu, né? Galera, Shawn Mendes. Tá escrito aí, pronto, acabou. Eric é Shawn Mendes. De onde veio a inspiração para o conto dela, que está em Paixões Literárias? Esse conto é tudo para mim, falou a Bárbara Oliveira. Acho que dá para mostrar. Ó. Dá. Dá para colocar. Where do you get your inspiration from? Write the tale. Eu não tenho o nome do conto. Just a second, please. Vou ter que abrir. Oh, Não sei se eu posso. Acho que aqui não vai se cortar. Não se importa. qualquer coisa a gente copia o livro. Exato. 1 minuto, gente, que a gente precisa ver aqui. E agora? Não tem aqui, ó. Aqui. A última pessoa. The last person. The last person. É o aquele do Eric. Where do you get your inspiration to write the last person? Real life. That's where I got it from. Real life. Okay. I mean, well, it had to be like all of the books that are in the anthology had to be about books. And so I must have written about my fear being, imagine writing this book and you're afraid to let everyone else read it. And so you know, put it out there for some book club situation. And I think that it was more just this real life fear that I've had of, what if your whole heart and soul is put into this story? Clearly, I've done that 24 times now. And what if you think it's amazing and somebody else doesn't? And so I just took that idea and then I just put it into a romance, essentially, too. And I love the struggle in that book between the characters where Anna is so invested into this because this is who she wants to be, and yet she's very attracted to Eric, and the one person whose approval she probably wants the most, she's not getting at all. And because I also like that kind of enemies to lovers relationship, but the initial idea was probably from really bad dreams I've had in my whole life of like rejection of your creativity. Okay. That's harsh. Oh, God. It's true. Even to this day, it's true. Então, gente, ela falou que a inspiração foi basicamente da vida real, do medo dela de escrever um livro e das pessoas não gostarem. Que isso realmente pode acontecer. Você tem críticas tanto boas, positivas, quanto negativas sobre um livro. Ninguém é obrigado a gostar de tudo que você escreve. Mas que isso dá pesadelo nela até hoje em dia. Que mesmo ela já tendo escrito 24 livros, já ter colocado coração e alma em todas as escritas dela, todos os livros publicados dela, ela ainda tem esse medo, ela ainda tem essa sensaçãozinha assim ruim de que muita gente não vai gostar e de que não vai dar certo. A Viviane Carvalho perguntou quem seria a atriz perfeita para o papel de Ellen Rogers. Who do you choose to play Ellen Rogers? What actress? I don't know. This is the embarrassing part. I probably can think somebody in my head, but I won't know their name. I can think of them from some movie, possibly. No problem. I don't know. Who do you guys see as Ellen Rogers? Maybe I should be asking the questions. That's not fair. That's not fair. And she's your character. You have to choose. Oh, gosh. Então ela não escolheu, gente. Não escolheu. Ela tá muito na dúvida. Ela provavelmente sabe, de repente. Ela tem uma atriz na cabeça, mas ela tá com muita vergonha de não saber, não lembrar o nome dessa atriz. Então ela preferiu não falar. E falou, na realidade, ela voltou a pergunta pra gente.
quem a gente acha que seria perfeito para o papel de Ellen Rogers. Tá aí uma brincadeira bem legal, né, gente? Escolham os perfeitos para o papel de vocês. Acho que agora vocês poderiam falar pra gente também. Exatamente. Quem vocês acham que seria ótima para interpretar Ellen Rogers. Exato. Vamos esperar aí um minutinho. A Bárbara falou que a Anne e o Eric são tudo. Ok, né? Sabemos. Anne e Eric, the best couple of all. Some reader just said here. A Viviane falou que pode escolher ela para é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Essa é a última chamada para as perguntas. Yes. Tá? A Bia botando aí que a Anne e o Eric são coraçãozinho. Eu vou olhar aqui. Só mais um pouquinho, a gente vai esperar vocês verem se vocês têm mais algumas perguntas, senão a gente vai encerrar as perguntas com ela. I guess we could finish this. Estou enriquecendo o fim até a nossa Ellen. Acho que é isso, gente. Eu quero agradecer. Primeiro você agradece ela e tudo mais. That's all, Joanne. Thank you so much once more for doing this interview with us today. Thank you. I really love it. Nice to meet you. It was a pleasure, a huge pleasure. Thank you. It was a pleasure meeting you too. Thank you for reading my words there. This is a dream come true. I'm so excited. And everyone there has been really gracious on social media, like Instagram. I see all kinds of graphics that are done with this book, and I'm blown away. So thank you so much, really. We are honored to publish your books. Thank you so much for the trust in us to do this, okay? All right. Thank you. Have a great day. Gente, para fechar, eu quero só agradecer a participação de todo mundo, falar que tem cupom de desconto, tá? Eu amo ler lá, então não esqueçam de participar. Os 2 livros da Joelle já estão disponíveis na Amazon, então também não deixem de ver. Tá? Kindle Unlimited, lojinha da AllBook, outras lojas online na internet. Exato, todos os marketplaces que há. Exatamente. Temos cupom de desconto, mas se eu não me engano, só vale na lojinha da AllBook. Isso, só vale na lojinha da AllBook. Esse cupom aqui de Eu Amo Ler é só na lojinha da AllBook, tá bom? E não esqueçam de avaliar os livros na Amazon e no Scooby. É muito importante pra gente. Segue a AllBook nas redes sociais, tanto aqui no Instagram, deixe seu joinha, faça Estamos no YouTube. No Instagram e no YouTube. Não esqueçam, tá bom? E em todas. Exatamente. Temos aqui a Bia já tá aqui mostrando. Aqui, olha só. Por trás das câmeras, temos uma criança aqui muito nervosa, querendo mamãe. Fala oi, filho. Não esqueçam que hoje à noite. Não esqueçam que hoje à noite, às 20 horas, a gente tem a Lili, a Malu e a Paloma aqui conversando sobre paixões literárias. Tá bom? De novo, agradecer. Oh, meu Deus, ele já quer sair. Sigam a blogueira underline falida. Sou euzinha. Vocês vão ver a pessoa na quarentena, uma vida normal, uma mãe desesperada. Porém, é isso aí. E sigam Log Bookaholic, tá bom? Procura lá que vocês acham a gente. Beijinho. Tchau, Até tchau. a próxima, gente. Tchau. Tchau. Ih, agora não quer. Já dei muito